É o ethos consumista, outro nome bem fácil de lembrar, né? O que é o ethos consumista? E aqui, hoje em dia, ser consumista já virou meio que um termo pejorativo, né? Aquele termo negativo, assim, que você xinga a pessoa, cara, como você é consumista e tudo mais. Eu quero que vocês saibam que esse termo consumista que o Bendassoli propõe não tem nada de valor moral. Tá? Ele está falando de um movimento social muito grande que aconteceu, que ele achou muito justo para dar o nome para esse ethos, porque acaba explicando muito bem como ocorre essa comunicação aí, essa relação entre a vida profissional e a vida pessoal do indivíduo. De onde que veio a ideia? Obviamente a gente começa na época do consumismo. Então o capitalismo começa a criar muito mais raízes. Começam também a aparecer as primeiras rachaduras no capitalismo, tá certo? Porém, nem tudo são flores, mas também o parquinho ainda não está pegando fogo completamente. Aqui a gente começa a ter uma globalização um pouquinho mais interessante. A produção começa a ficar muito mais desenfreada. E você vem com essa ideia de consumismo, né? De o capitalismo se enraizou, através do capitalismo a sociedade começou a produzir muito mais loucamente do que já se viu mesmo durante a Revolução Industrial. E assim, fazendo produtos a rodo, se cria o outro lado da balança, que a gente precisa criar consumidores. Então, começa toda uma ideologia social que está relacionada com o consumismo. E o que é o consumismo? É você, para ter valor, para ter identidade, você consome. A tua identidade está naquilo que você compra, nas experiências que você contrata. Você falar que você vai num salão de beleza muito mais caro do que a outra pessoa, que você foi viajar para Paris e não para, sei lá, Campo Largo, né? Para Balsa Nova, para quem é daqui pega a referência, mas tudo bem. Então essa é uma ideia assim que você está atrelando a ideia do consumismo de experiências e de bens de consumo, né? A ideia de identidade. Então você tem um incentivo para consumir, ok? E também a gente tem uma mudança nas técnicas de gestão. Porque se antes a gente estava falando ali do Fordismo e tudo mais, a gente teve muita técnica de gestão, sabe? Se a gente pegar da época do Fordismo, das fábricas, assim, mais de esteira de produção, e você vai descobrir que tem manuais explicando os movimentos exatos que as pessoas tinham que fazer para ser o mais eficientes possíveis em determinadas linhas de produção. Era catalogado os movimentos dos braços da pessoa e muitas vezes ensinado para as pessoas, para ser eficiente você precisa fazer exatamente essas coisas. Então era muito essa ideia de, ok, você precisa estar disciplinando o tempo inteiro os seus empregados para eles serem eficientes e para você extrair a mais-valia deles. Aqui as técnicas de gestão começam a mudar, porque muitas pesquisas começam a ser feitas na área de gestão de pessoas, e o que essas pesquisas começam a revelar faz muito sentido, mas foi uma coisa assim que foi a galinha dos ovos de ouro para o pessoal na época, que foi satisfação. Então as técnicas de gestão começam a perceber, se o funcionário está feliz e está satisfeito, ele tende a render mais e a gente consegue extrair mais valia desse cara. E aí começa a ideia de começar a fazer técnicas de gestão voltadas para a satisfação. Né? A ideia de um funcionário mais satisfeito, um funcionário motivado, um funcionário motivado, um funcionário que rende mais por hora de trabalho, pelo quanto que eu estou investindo nele. Né? O salário dele vale mais para mim. Então, desde essa época começam as palestras motivacionais, que até hoje, se eu piso numa empresa, olham para mim e falam: Nossa, Arthur, gostei muito de você, gostei das coisas que você fala. Você viria fazer uma palestra motivacional aqui para a galera? 95% das vezes vão me pedir uma palestra motivacional. Não vão pedir para eu falar de saúde do trabalhador. Arthur, a galera aqui está muito desmotivada. Né? Se a galera ficar mais motivada, eles vão render mais. Né? Eles não estão preocupados com a saúde da pessoa boa parte das vezes, é a motivação. Então eu quero motivação, quero satisfação, né? Porque aí eu consigo mais. Mas é também nessa época que começa até a pesquisa de satisfação do cliente. Foi nessa mesma toada que começa a surgir. Então, eu que fui uma pessoa que trabalhei em algumas coisas de administração também, eu posso falar assim, nossa, quantas vezes com meu pai eu fiz pesquisas eu fui digitador, tá ligado? De pesquisa de satisfação do cliente
de empresas gigantescas e de empresas pequenininhas aqui no Brasil. O que importa é, seja uma empresa pequena, seja uma empresa gigantesca, até para Unimed, para você ter uma noção, eu já fiz digitação de pesquisa de satisfação do cliente daquelas de porta em porta, sabe? Desde da mecânica da esquina até a Unimed, cara, a gente vai ter a ideia de que a gente precisa fazer o cliente ficar satisfeito. Então veja como isso pega o mundo do trabalho como um todo. E é óbvio, isso começa no eixo Europa e Estados Unidos. E começa não muito tempo depois assim do instrumental. Passaram-se algumas décadas e foi e tudo mais. Mas quando que isso aqui chega no Brasil? Cara, isso aqui começa a chegar no Brasil lá pelos anos 2000, tá? É muito mais cedo que vai em outros lugares ali. Se eu estava falando que o anterior era a década de 50, aqui a gente já está falando, né, 75, 80 em diante. Aqui no Brasil vai chegar nos anos 2000. E aqui a gente já estava numa época um pouquinho mais globalizada. Quando foi que eu tive contato com o ethos consumista? Quando eu estava no colégio. E todo mundo começou a falar. Eu nem lembro, eu estava no Fundamental, acho que 2. Eu acho que era no Fundamental 2 ou no finalzinho do Fundamental 1. E todo mundo começou a falar, cara, você viu o negócio da Google? Né? Você viu lá a Google? Né? Os caras, eles podem sair para passear no bosque da sede lá da Google no horário de trabalho. Se eles quiserem, se eles estiverem muito cansados. Tem videogame lá dentro da Google. Tem videogame, tem um PlayStation, sei lá, 2, talvez na época, não lembro o que era. Cara, tem PlayStation, você pode jogar basquete lá no meio do horário do trabalho. Olha isso, cara. Os caras realmente se importam, né? Essa coisa assim de, pô, que trabalho dos sonhos, né? E essa ideia é o trabalho dos sonhos, né? Veja bem isso aí. Então é o trabalho dos sonhos e essa coisa muito de o ethos consumista ele já começou a pegar o final. Assim, se seus pais são muito novos, talvez eles já tenham tido o pico de trabalho deles no ethos consumista, mas eu duvido muitas vezes, sabe? Mas seus pais têm que ser muito novos. Você não pode provavelmente ser um millennial, tá? Então, assim, meus colegas, cara, eu quero trabalhar na Google, pô, né? Poxa, vamos, né? Meu sonho é trabalhar na Google, meu sonho é trabalhar numa dessas, já estava surgindo, né? Essas big techs aí que estão falando, né? Então, de novo, olha como eu falei lá no começo, a indústria tecnológica, né? Big techs, multinacionais, sendo muitas vezes as que puxam os etos. Então a gente tem lá, pô, eu aqui no Brasil ouvindo de uma empresa lá nos Estados Unidos, né? Nem lembro onde era sediada a Google, não sei se é sediada lá até hoje, não sei se Califórnia, alguma coisa assim, não lembro, não lembro. Eu vou passar vergonha se eu tentar afirmar alguma coisa. Mas, veja, olha como vai pegando. Mas assim, eu já estava 2000 e tantos, assim, né? Entre 2000 e 2010, eu estava ouvindo isso lá de fora, isso vem vindo pelas multinacionais. E eu vou ser bem sincero, né? Um monte de recurso para chamar a atenção, mas na prática os funcionários não usam por pressão também. Cara, muito verdade isso aí que você falou mesmo. É bem isso. De novo, técnica de gestão não quer dizer necessariamente que a gente está cuidando da saúde das pessoas no trabalho, tá? É... e isso vai ficar pior no próximo ethos ainda, mas a ideia aqui vamos tentar focar no bem-estar que as pessoas estão tendo, dentro e fora do trabalho. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Opa, qual é a ênfase? A ênfase de quem tem o ethos consumista é a obtenção de prazer e qualidade de vida. Prazer dentro e fora do trabalho, né? Mas a gente vai falar muito do prazer por meio do consumismo ou prazer por estar trabalhando em algum lugar e qualidade de vida, que é uma coisa que o trabalho proporciona. Se antes era muito a ideia de eu ganho meu salário para sobreviver, agora meu salário me dá qualidade de vida, ok? E aí a gente tem aquela ideia de quanto mais satisfeito e motivado, maior o rendimento, que foi a sacada que os caras tiveram na época. O que acontece? Começa a se dar uma importância tanto nas técnicas de gestão quanto nas pessoas que tem o ethos consumista de que a importância é muito grande do ambiente profissional. Olha o exemplo que eu dei da Google, né? Você tem que ter um ambiente legal, não pode ser um ambiente opressivo, tem que ser um ambiente bonito. Talvez a estética do ambiente seja importante a partir de agora, né? Ter uma salinha de descompressão, que é sinceramente uma das coisas que eu que já
estive em algumas empresas enquanto psicólogo, eu posso falar, é uma das medidas mais sem vergonha para você fingir que você está cuidando do bem-estar dos funcionários, é uma das coisas mais inúteis para a saúde mental, mas a salinha da descompressão, né? Você ter uma salinha da descompressão é importante, ter cores bonitas, uma estética bonita no trabalho é muito importante, né? Mas, pô, vamos falar sério, ter um ambiente, quem sabe trabalhar perto de casa seja mais importante, né, para você. Quem sabe um home office, pô, o melhor ambiente é a minha casa, né? Então essa coisa, assim, poxa, isso já é muito importante para uma pessoa do ethos consumista. As relações de trabalho, relações com colegas, a gente está falando de relações profissionais muito boas com colegas, com subordinados, com chefes, com clientes. Isso para a pessoa do ethos consumista é muito importante. Ela quer se sentir bem, fisicamente e relacionalmente no trabalho. Tá? Então ela vai escolher um trabalho preterindo ele em detrimento de outro, né, no sentido eu vou escolher X ao invés de Y, muitas vezes porque ele me oferece um ambiente melhor, eu vou sair do meu trabalho porque eu não gosto da galera daqui. Os outros não tem muito essa de não gosto da galera daqui, estou me sentindo desconfortável. Desde que a troca seja justa, ou se eu estou seguindo o meu dever lá no moral disciplinar, ou se eu amo o que eu faço no romântico expressivo, não tem essa de estar necessariamente assim se sentindo satisfeito, confortável ou algo assim no trabalho. Aqui isso é muito importante. E outra coisa, coisas que o trabalho permite, como status, né? Dizer para outras pessoas que você é diretor de marketing da empresa XYZ, cara, status social, maneiro, bem ideia consumista, né? E o próprio consumo. Você não trabalha num lugar porque você ganha mais salário. Talvez um pouco para dizer para as outras pessoas que você ganha aquele salário, quando você tem um ethos consumista. Mas principalmente porque você quer as coisas que o salário permite para aumentar a tua qualidade de vida, ok? Então o que o teu trabalho te dá, principalmente assim a ideia de se eu trabalhar menos para ganhar mais, isso é melhor ainda. Anteriormente era uma troca justa. Aqui eu quero ganhar o máximo possível com o mínimo possível de trabalho, porque daí eu vou ter mais tempo de aproveitar a minha vida e, ou seja, eu vou ter mais qualidade de vida, porque tempo e energia também são recursos para ter qualidade de vida, não só o quanto a gente ganha. Então é aquela ideia de eu também quero ser safo, eu também quero ser sagaz, ok? Às vezes algumas pessoas levam até o ponto de, cara, se eu conseguir passar a perna na galera, fechou, sabe? É, se eu usar chat GPT e fingir que eu estou trabalhando aqui e ganhar minha grana, fechou, não tem um problema moral com isso. Muitas vezes a pessoa que tem um ethos consumista vai cair nesse extremo, mas não são só essas pessoas que têm um ethos consumista, né? O ethos consumista não precisa ter problemas com moralidade de parte da sociedade, não. Né? Mas pessoas que prezam muito isso, querem ter uma vida de muita qualidade, colocam isso em primeiro lugar e veem o trabalho como uma forma de obter essa vida de qualidade, mas também como um lugar que acaba tendo muito. Tem que ter qualidade dentro do trabalho, essas pessoas acabam tendo muito ethos consumista. E olha só, a gente tem umas ideias assim de individualismo. Se a gente começou com o ethos que era que colocava muito mais o valor do social acima do individual, esse é o ethos que mais inverte a balança, que coloca o individualismo em primeiro lugar. Ah, foda-se a empresa, foda-se as outras pessoas, né? Eu tô aqui pelo meu, ok? De novo, não estou fazendo um julgamento moral disso, tá? E aqui a gente tem a ideia também da fuga de frustração e do desconforto. Ele acaba virando, para pessoas que têm um ethos consumista, um grande crivo, se não um dos maiores, junto com quanto que você está ganhando e etc., né? Para você fazer escolhas profissionais. Se eu não gosto do meu trabalho, eu saio, ok? Se eu não me sinto confortável com as pessoas do meu trabalho, eu saio, eu peço demissão, eu dou um rage quit, sabe? Né? Eu me demito, né? Não tô nem aí que eu estava no meio de um projeto, muitas vezes, cara, não estou gostando. E aqui também a gente começa cada vez mais aquela ideia mais moderna de costurar a nossa carreira de emprego em emprego, de cargo em cargo em diferentes empresas, em vez de fazer a carreira dentro de uma única empresa, como era mais antigamente. É um movimento duplo, né? As empresas param de investir grandemente na capacitação dos seus funcionários e os funcionários têm que buscar capacitação cada vez mais fora e eles começam a também pular de emprego em emprego.
Então, a empresa não investe, o cara pula, né? Virou um ciclo, é difícil às vezes dizer quem começou com isso, mas meio que os dois ocorrem simultaneamente. Então tem muito essa fuga de frustração, de desconforto do pular de galho em galho. A resiliência da pessoa fica menor também. Aqui a gente tem uma média associação com a identidade, né? Ela está associada como? Principalmente por meio do status e do que o trabalho permite consumir, né? Então tem uma associação com a identidade, mas não é necessariamente das mais fortes. E isso é muito importante. Quais que são os pontos fortes, os pontos fracos disso aqui? E também, onde a gente vê isso? Boa parte dos millennials acabou aprendendo muito, né, cresceu com o ethos consumista, né, era o que estava mais forte ali na época que eles estavam no auge, muitas vezes, do trabalho, nos seus 20 e tantos, 30 e poucos anos, porque hoje em dia millennials já estão com 45, o topo deles ali, né, eu tô com 29, eu sou considerado meio que o finalzinho dos millennials, às vezes alguns lugares me colocam como comecinho da geração Z, eu sou o cara de transição, né? É, mas assim, a gente tem essa ideia muito forte que é, isso pega muitos millennials de o pessoal das gerações anteriores do instrumental ali ficam xingando os millennials porque eles não se importam tanto, né? Tipo, nossa, parece que eles são delicados no trabalho. Não, mas porque realmente o ethos mudou, né? Foi um movimento social. Não foi apenas o indivíduo, mas foi um movimento social de como a gente vê o trabalho. A própria gestão mudou. Veja só, o trabalho mudou e o trabalhador mudou também o jeito de se relacionar com o trabalho, ok? Então a gente tem essa diferença assim de fazer esse tipo de coisa. Uma parcela, eu diria assim, da classe C e da classe D também acabam tendo muito essa ideia. Tem uma parcela muito consumista da classe C e da classe D que já entrou muito de cabeça nessa ideia consumista, apesar de eu não achar que necessariamente é a mais forte até hoje em todas essas, né? Eu diria que millennials e uma parcela ali dessas duas. Se você é um millennial, por exemplo, de classe B ou de classe C alta, cara, com quase toda certeza você deve ter um ethos ali mais consumista na maior parte dos trabalhos. Porém, o ethos consumista tem seus pontos fortes, que é, cara, aqui a gente vai ter uma satisfação máxima da saúde mental. A gente está colocando, de certo modo, pensando no ambiente, pensando nas relações, ótimos fatores de proteção à nossa saúde mental, tá bom? Cara, isso aqui é incrível para a saúde mental. Porém, às vezes, essa fuga da frustração e do desconforto pode ser exagerada. Essa ideia de passar muitas vezes as pernas nas pessoas pode gerar problemas. De novo, não estou falando de forma moral, estou falando de forma prática, porque você pode ser descoberto, pode ser o cara que vai mentir no, no, no portfólio que você tem, né, no teu currículo, e às vezes você é descoberto. Então, a pessoa às vezes ela dá uma forçada na barra perigosa, assume alguns riscos, né? Então a gente tem algumas coisas aí nesse sentido também que podem ser complicadas, né? E de novo, quem sabe essa ideia do individualismo possa gerar, inclusive, uma desconexão com causas, com pessoas, com rede de apoio, principalmente profissional, em vez de lutar muitas vezes pela melhoria das suas condições de trabalho de uma categoria, você só vai pulando de galho em galho. Então tem vários problemas aqui também, mas também tem ótimos pontos positivos como todos.